Bom dia, Mil. Tudo bem com vocês? Bem, a aula de hoje é sobre verbo. Até que enfim terminamos pronomes, né? Bem, então, verbo também é um capítulo bem extenso. Então, eu vou fazer mais de uma aula. Nós vamos ver uma parte da classe gramatical de verbos hoje, né? E vamos ver na próxima aula as outras, tá? Vamos lá? Bem, leia com atenção as frases abaixo, observando as palavras destacadas. Aí tem assim, ó. Uma imensa torcida compareceu ao jogo. Ação. Compareceu, né? É uma ação. O animal ficará furioso nessa jaula. Ficará indica o estado em que o animal se encontra, tá? E naquela região chove diariamente, que é um fenômeno, tá? Então, uma dessas três ideias aqui, o verbo vai indicar ou ação, ou estado, ou fenômeno, tá bom? Chegamos aqui no segundo slide, que é a definição. Verbo é a palavra que, por si só, indica um fato, em geral, ação, estado ou fenômeno, e situa-o no tempo. Isso é importante. Deve-se ressaltar que, além do verbo, há outros tipos de palavras que também podem indicar certas ações, estados ou fenômenos, mas sem situá-los no tempo. Então, nós temos palavras que indicam ação, estado ou fenômeno, mas elas não são determinadas dentro de um tempo. Só o verbo que vai nos dar essa ideia de presente, passado ou futuro, tá? Coloquei aqui alguns exemplos. A crítica do deputado ao governo foi severa. A palavra crítica, né, indica uma ação, mas não marca o tempo em que ocorreu o fato. Então, crítica aqui não pode ser verbo. Só o verbo localiza no tempo o fato por ele expresso. O deputado criticou duramente o governo. Ou seja, o criticou é uma ação, mas que está indicada que ela aconteceu no tempo passado. Então, aí, ó, criticou é um verbo, tá? Então, o verbo é a palavra, né, que além de indicar estado, ação, o fenômeno, ele vai situar o vocábulo, né? Vai situar aquela palavra dentro de um tempo, tá? Conjugação verbal. Os verbos da língua portuguesa são distribuídos em 3 diferentes grupos chamados conjugações. Então, aí vai depender da terminação do verbo. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Os verbos terminados em or, por, compor, supor, todos os verbos por e derivados, tá? Depor, transpor. Pelo fato de terem origem no antigo verbo poer, são considerados de segunda conjugação, ou seja, ele veio de um verbo de segunda conjugação. Ele perdeu a letrinha E. Como só restou o por e os derivados, achou-se por bem mantê-lo na segunda conjugação, que já era da segunda, tá? Flexão verbal. A palavra que mais se flexiona em português, que tem mais flexões, é o verbo, tá? Então, ele vai se flexionar em quê? Ó, número, singular e plural. Pessoa, primeira, segunda ou terceira. Tempo, presente, passado ou futuro, que o passado é o pretérito, né? Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. E voz, ativa, passiva e reflexiva, tá? Então, o verbo, ó, ele vai se flexionar pelo menos em 5 itens. Vamos lá. Tempo verbal. Indica quando ocorre o fato expresso pelo verbo. Então, nós temos que prestar atenção nisso, tá, turma? Então, vamos lá. Presente. Indica fatos que acontecem no momento em que se fala. Em praias de indiferença navega o meu coração, tá? Aconteceu no momento em que se fala. Pretérito indica fatos que já aconteceram. Esse pretérito, na língua portuguesa, ele é subdividido, né? Que vocês sabem, vocês já sabem isso. Nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito
e o mais que perfeito. Mas qual é a diferença, né? Que às vezes, muitas vezes, vocês em sala falam assim para mim: eu sei que isso é pretérito, mas eu não sei qual é. Eu não sei dizer qual é, tá? Então vamos lá? Pretérito perfeito, usado para exprimir fatos observados depois de concluídos. O garoto rasgou o livro. Eu olhei, o garoto já tinha rasgado, no caso, né? Então, eu estou detectando agora. O garoto rasgou o livro. Então, ele está exprimindo um fato, né? Que foi observado depois de concluído. O pretérito imperfeito é usado em referência a fatos que não haviam chegado ao final no momento em que estavam sendo observados. Então, eu observei, mas o fato ainda não acabou. Tá bom, turma? O garoto rasgava o livro quando você chegou. Tá? E o pretérito mais que perfeito, ele indica fatos totalmente concluídos, mas que ocorreram antes de outro fato também concluído. Vamos facilitar. Pretérito mais que perfeito é uma ação que aconteceu no passado antes de outra ação no passado. Vamos para a prática. O garoto rasgara o livro quando você chegou. Quer dizer, aqui eu botei o tempo composto porque o pretérito mais que perfeito, geralmente, nós usamos mais o composto do que o simples, né? Então, se eu falar assim, o garoto tinha rasgado o livro quando você chegou, você entende que a primeira ação já havia acontecido, já havia sido concluída, quando a outra aconteceu também no passado, tá bom? Na linguagem cotidiana, raramente se usa esse tempo, que é substituído pela estrutura verbal da frase que está entre parênteses, que eu falei para vocês. Rasgara é pretérito mais que perfeito, né? E tinha rasgado, pretérito mais que perfeito composto. No Brasil, aqui no Brasil, nós usamos muito mais o composto, mas em Portugal, por exemplo, a gente escuta bastante o pretérito mais que perfeito simples, tá? Futuro. Usado em referência a fatos que se realizam depois do momento em que o falante se refere, ou seja, o futuro a gente já está dizendo, mas ele também tem uma subdivisão. Ele vai ter o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos saber lá a diferença? Futuro do presente indica fatos que acontecem depois do momento da fala. Ninguém comentará esse assunto, ou seja, futuramente. O futuro do pretérito indica um fato futuro, mas relativo a um outro no passado. Gente, o futuro do pretérito, ele tem uma ideia de condição. Ó, você nos garantiu que os documentos viriam hoje, né? Se eu ganhasse na loteria, compraria uma cobertura, tá bom? Tem também, o que eu falo sempre para meus alunos, o futuro do pretérito, ele é o tempo da Maria. Por que é o tempo da Maria? Porque todas as formas verbais têm a desinência ria. Podem não terminar, as formas verbais podem não terminar pela desinência. Né? Falaríamos, mas o ria você vai ter ali como desinência, tá? Por isso que eu falo que é o tempo da Maria, que fica mais fácil de vocês guardarem. Observações. A noção de tempo presente também pode ser expressa por determinadas estruturas constituídas por duas ou mais formas verbais. Então, o presente não vai ter aquela característica só de presente, por exemplo, do indicativo. Eu falo, tá? Nós estamos refazendo os cálculos, quer dizer, dá uma ideia de que essa ação está acontecendo agora, tá bom? A noção de tempo passado pode, em certos contextos, ser expressa por um verbo no presente. Em 700 AC, os fenícios fundam Trípoli. Esse verbo fundam, que está no presente do indicativo, a ideia dele, o aspecto é igual ao que? Fundaram. Em 700 a.C., os fenícios fundaram Trípoli. Tá bom? Em certos contextos, a noção de futuro pode ser expressa por formas verbais do presente. No próximo domingo eu viajo para o interior. Esse viajo, ele tem o mesmo valor do viajarei.
Como assim, turma? Olha, eu pergunto assim para vocês. Turma, vocês irão à festa amanhã? Vocês respondem assim, nós vamos. Né? A tendência da gente falar é no presente, mas é um aspecto de futuro, que nós sabemos que essa ação ainda vai acontecer, tá bom? Modo verbal. Os modos verbais expressam a atitude do falante em relação à ideia expressa pelo verbo. Então, nós temos 3 modos. O indicativo, que expressa atitudes de certeza. Ele voltará à tarde do serviço. Ele fala muito. Ok? Subjuntivo expressa atitudes de dúvida ou hipótese. Espero que ele volte para casa. Se ele voltasse, tá bom, turma? E o imperativo, que exprime atitudes de ordem, de convite, de ameaça ou de pedido. Por favor, fique aqui. Estude, porque vai ter prova amanhã. Tá bom assim? Esses são os modos verbais. As formas nominais. O que é isso, Soraya? Olha só. O nome está dizendo formas nominais. Além daqueles tempos todos que nós vamos ver na próxima aula, nós temos as formas nominais. Formas nominais são formas do verbo que às vezes podem ser utilizadas como nome, com aspecto nominal. Você usa, por exemplo, um particípio como adjetivo. O trabalho está feito. Ok? Tá bom? Então, ó, infinitivo caracteriza-se pela terminação R. Turma, infinitivo é o nome do verbo, tá bom? Falar, mover, mudar, dividir. Gerúndio caracteriza-se pela terminação NDO. Fazendo, mudando, dividindo, olhando. O particípio caracteriza-se, na maioria dos casos, pela presença das terminações ado, na primeira conjugação, por exemplo, falado. Ido, na segunda e na terceira. Vendido, partido. Então, o particípio vai poder receber as terminações ado ou ido. Ok? Agora nós temos os verbos, eles pertencem às várias classificações. Dependendo de cada característica que o verbo tiver, ele vai pertencer a uma classificação, tá? Vamos conhecê-las. Verbo regular, todo verbo que ao ser conjugado não sofre alteração em seu radical. O verbo falar, olha aqui o radical, F-A-L, pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa, sem que seu radical se modifique. Falei, falassem, falariam. 3 formas verbais diferentes, mas com o mesmo radical. Ok, turma? Verbo irregular é aquele que, ao ser conjugado, sofre alterações em geral em seu radical. Verbo dizer. Verbo dizer, o radical dele é D-I-Z. Mas, dependendo da forma verbal, ele muda. Ó, digo, disser, direi. Tem uma variação no radical. Então, quando o verbo não tem variação no radical, regular. Quando o verbo tem variação, irregular, tá? Bem, antes da gente ler a observação, tem uma forma. Você vai dizer assim para mim, Soraya, eu vou ter que conjugar o verbo todo para eu saber se ele é regular ou não? Tem uma forma de você saber se ele é regular ou irregular. Você conjugando o verbo, qualquer verbo, no presente ou no pretérito perfeito do indicativo, se ele não variar, se o radical não variar nesses 2 tempos, turma, não varia mais. Tá bom? Então, vocês podem fazer isso, tá? Ah, não sei se esse verbo é regular, sei lá, né? Não tenho certeza. Não tem problema. Vocês conjuguem no presente do indicativo, no pretérito perfeito. Não variou? Beleza, regular. E teve uma variação, turma, não precisa mais do que isso. Uma. Ele é irregular, tá bom? Os verbos que, ao serem conjugados, apresentam mais de um radical são denominados anômalos. Anômalos são aqueles verbos muito, extremamente irregulares, tá? Não é só uma formazinha, 2 formazinhas. Eles mudam muito. Ó, eu sou, era e fui.
Não precisa muito. O ser no presente. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Olha a variação de radical. A variação é mais brusca do que o verbo irregular. Tá bom? Continuando aqui. Verbo defectivo não possui todas as formas. Existem verbos, turma, que eu não consigo, por exemplo, conjugar em algumas formas. Coloquei aqui um muito comum. Verbo colorir não possui a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Você fala eu coloro? Não, não existe. Eu estou colorindo, vou colorir, tá bom? Então, esse verbo colorir, ele já é defectivo. Por quê? Porque ele não possui todas as formas. Abolir também, tá bom? Verbo abundante, tá? O verbo abundante, né? Ele é aquele verbo que apresenta duas formas de mesmo valor. Em geral, essas duas formas ocorrem no particípio. Então, o verbo abundante, geralmente, ele vai ter aquele particípio regular e o irregular. Por exemplo, vocês vão entender agora. Matar, matado e morto. Prender, prendido e preso. Tá? Gastar, gastado e gasto. Ok? Isso é um verbo abundante. Agora vamos às observações. Os seguintes verbos só possuem particípio irregular. Abrir. Só tem aberto, não tem abrido, não existe, tá? Cobrir, coberto, não existe cobrido, tá bom? Então, esses verbos aqui só tem particípio irregular. Agora, existe uma tendência, não é uma regra, fique claro isso, não é uma regra da gramática normativa, e sim é uma tendência de uso. Eu gosto de chamar assim, que eu acho que fica mais confortável para vocês entenderem. Em geral, usa-se o particípio regular junto com os verbos ter e haver, e o particípio irregular com os verbos ser e estar. Então, eu falo assim, o povo havia elegido o candidato, verbo haver. O candidato estava eleito, ok? Então, ó, é conveniente observar que as regras acima é uma tendência de uso e não uma regra inflexível. Ah, Soraya, se eu falar assim, o povo havia eleito o candidato, está errado? Não, tá bom? Não está errado, mas pede-se, né, que fica uma coisa mais, vamos dizer assim, combinada, né? Vamos falar assim, que com os verbos ter e haver eu use o particípio regular e com ser e estar eu uso o particípio irregular, tá? Vamos lá. Vozes verbais, turma. A voz verbal, ela é um tipo de flexão do verbo. Ó, voz verbal é a flexão do verbo que indica, né? Indica se o sujeito pratica, recebe ou pratica e recebe a ação verbal. Então, olha só, para tudo. O sujeito, ele pode praticar a ação verbal. Ele faz a ação verbal. O sujeito pode receber a ação verbal. Ele pode sofrer a ação verbal, tá? E ele pode praticar e sofrer. Beleza? Vamos lá. Voz ativa. Quando o sujeito é o agente da ação verbal. Então, geralmente, quando o sujeito pratica. O público aplaudiu bastante o cantor. A ação aqui é aplaudir. Quem aplaudiu foi o público, o sujeito. Então, está na voz ativa. Voz passiva, quando o sujeito é paciente. Isto é, quando ele recebe a ação. Agora, turma, a voz passiva, ela tem uma subdivisão. Ela pode ser passiva analítica e passiva sintética. A sintética, ela é menorzinha e a analítica maiorzinha, tá? Vamos ver qual é a diferença? Voz passiva analítica. Aquela que apresenta a seguinte estrutura verbal. Eu estou dando a estrutura. Então, se pintar alguma dúvida, vocês analisem a estrutura do período, tá bom? Verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, mais o particípio do verbo indicador da ação. A velha ponte foi reformada.
ok? Sujeito, né? O verbo auxiliar e o verbo principal. A praça ficou cercada pela polícia. A mesma coisa, turma. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e esse aqui é o agente da passiva. Depois eu explico a vocês, tá? A voz passiva sintética, ela também se chama pronominal, tá bom? Por quê? Porque obrigatoriamente você tem um pronome ali. Vamos lá. Aquela que apresenta a seguinte estrutura, a mesma coisa, turma. Prendam-se sempre na estrutura. Verbo indicador da ação e o pronome se, que é chamado de pronome apassivador. Ó, reformou-se a velha ponte. A velha ponte aqui, turma, é sujeito, não pode esquecer. Se eu passar a velha ponte para o plural, esse verbo também passa para o plural. Ok? Porque a primeira regra de concordância verbal é o quê? O verbo acompanha o sujeito em número e pessoa, tá? Ó, observação. A voz passiva sintética é equivalente à voz passiva analítica. Olha só, turma, preste atenção. Eu tenho a frase na voz passiva sintética. Eu posso passar para a voz passiva analítica. Se não passar, é porque não está na passiva sintética, tá? Então, aqui, ó. Venderam-se os carros. Os carros foram vendidos. Tenho aqui a voz passiva sintética, que é equivalente, é igual, né, à voz passiva analítica. Note, o sujeito da passiva sintética é o mesmo da passiva analítica. Olha aqui, ó. Os carros, sujeito, os carros, sujeito. Nos dois tipos de voz passiva, o verbo sempre concorda com o sujeito. Foi o que eu falei para vocês, tá? Ó, se aqui os carros é sujeito, o verbo também tem que estar no plural, porque o sujeito está no plural. Aqui é a mesma coisa, os carros sujeito e os verbos no plural, tá? E por último, a voz reflexiva, que é o sujeito praticando e recebendo a ação verbal ao mesmo tempo. Tanto ele pratica como ele sofre. Então, olha só, turma. O menino feriu-se com a faca. Quem feriu? O menino, sujeito. Feriu quem? Ele próprio. Então, uma ação reflexiva. A pessoa que pratica, recebe. Tá bom? E por último, eu coloquei um slide aqui para vocês, tá? Sobre a passagem da ativa para a passiva analítica. Então, isso aqui é muito importante que vocês utilizem esse material para fazer exercício, tá? A passagem da ativa para a voz passiva, da voz ativa para a voz passiva não muda o significado da frase, mas provoca algumas alterações. Ele elogiou o filme. Voz ativa, porque percebam, o ele aqui é o sujeito, está praticando a ação de elogiar, né? O filme aqui, o filme foi elogiado por ele, aqui o filme é sujeito, né? Só que agora o filme sofre. Então, ela não muda de significado, mas ela muda de estrutura. Quem pratica ação na ativa, continua praticando na passiva. Olha só, por que eu falei isso? Ele, aqui é a voz ativa, aqui é a voz passiva. Ele é sujeito, praticou ação. E quem praticou ação aqui? Ele também. Só que aqui na passiva, o nome dessa função é outro. É agente da passiva. Tá bom? Quem recebe a ação na ativa, continua recebendo na passiva. Ele elogiou o filme recebeu a ação de ser elogiado, né? E a mesma coisa aqui. O filme foi elogiado, o filme recebeu a ação. Viram? Não muda, só muda a estrutura. O verbo da ativa assume na passiva a forma de particípio. Elogiou, pretérito perfeito, foi para elogiado, particípio. Entra na passiva. O verbo entra na passiva. O verbo auxiliar, no mesmo tempo em que estava o tempo da passiva. Turma, isso é hiper importante, tá? Ó, ele elogiou, pretérito perfeito, passado.
o filme foi elogiado. Vamos supor que vocês se deparem com uma questão, um exercício, de passar da ativa para passiva ou vice-versa. O tempo do verbo tem que ser mantido. Eu não posso falar assim, turma, ele elogiou o filme será elogiado por ele. Não tem significado igual, tá bom? Então, o tempo do verbo tem que ser respeitado, tá bom? A passiva analítica sempre apresenta uma forma verbal a mais que a voz ativa. Porque se na passiva analítica, né? Lembra que eu coloquei aqui para vocês, ó, passiva analítica. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui o quê, ó? O verbo auxiliar e o particípio do verbo principal, do indicador da ação. Então, a analítica vai ter sempre uma forma verbal a mais, porque ela tem o verbo auxiliar, tá? Então, ó, todos vão ler a carta. A carta vai ser lida por todos. Então, ele tem o verbo ser aí está entrando a mais na passiva, tá bom? Bem, por hoje a gente já conversou bastante sobre verbos, tá? Na próxima aula a gente complementa com a formação dos tempos simples e compostos. Tá bom, Emil? Fiquem com Deus, um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau!